O lançamento do GTA V no primeiro dia, o game arrecadou 800 milhões de dólares. Neymar Júnior comprou NFT, Bored Ape. Dão aqui, poxa, praticamente 6 milhões de reais. O mercado de games não para de crescer em todo o mundo. E nessa pandemia, com tanta gente em casa, o faturamento do setor, é claro, aumentou ainda mais. Um mar de possibilidades para os artistas 3D. Está na hora de você aprender a criar seus próprios personagens e se destacar no mercado 3D. Aproveite enquanto ainda há tempo. Só depende de você. Eu sei, a sensação é como se você estivesse no deserto. Como vou chegar tão longe assim? Será esse o caminho correto? Será que esse é só mais uma daquelas aulas onde só perderei tempo? Acho que isso não é para mim, eu não tenho dom. Já adianto que todos esses pensamentos não são verdadeiros. E é como eu sempre digo, não é dom, é método. Nesses 3 episódios do workshop Iron Man 3D Effects, você vai olhar para a tela do seu PC e vai ficar impressionado com aquilo que você fez. Nesses 3 episódios vou te mostrar como fazer do absoluto zero esse 3D aqui. Antes de começar, eu quero te passar a seguinte informação. É muito importante que você não só assista esses 3 episódios, mas também siga o passo a passo. Não adianta nada você só ficar assistindo e não aplicar. Você não vai chegar a lugar nenhum. Então, por mais que algumas vezes eu serei rápido, o vídeo será um pouco ágil, pause quando for necessário, faça no seu tempo, volte quando quiser. Essas aulas ficarão por tempo limitado, mas dará tempo de você fazer tranquilamente. Vale falar também que tudo que eu te mostrarei aqui, o processo do ponto A até o ponto B onde chegaremos com a nossa modelagem, não será fácil, mas também não é impossível. Basta ter dedicação, que eu prometo que você vai chegar no seu objetivo desse projeto. Opa, eu tô vindo de uns dias do futuro aí para te passar umas informações mega importantes antes de começarmos a aula. Eu vou te apresentar algumas oportunidades do 3D. Bem, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Muitos não me conhecem, mas eu sou o Felipe Alves e assim como você, eu também sou muito apaixonado por esse universo dos games, animações e filmes. E desde muito pequeno eu já rabiscava ali as folhas sulfites, fazendo uns desenhos de personagens, cenas de filmes, a qual eu gostava de assistir. Então, enquanto eu desenhava, desde muito pequeno, ali com meus 3, 4 anos, eu já desenhava uns desenhos meio que fora da curva, ao ponto de muita gente falar que eu tinha dom, tinha talento, mas na verdade eu gostava muito de desenhar. Não importa quantas folhas eu amassava, eu não parava de desenhar até chegar no desenho perfeito, na arte que eu realmente gostasse de estar ali visualizando. Ao longo do tempo fui sabendo que na verdade não era dom nem talento, mas sim trabalho duro e muita obsessão. Mas não pense que eu era um gênio. Assim como muitas outras crianças, eu tive uma infância normal, estudei em escola pública e minha vida era simples. Eu acordava, ia para a escola, voltava, almoçava, ficava ali à tarde jogando videogame, assistindo YouTube, isso da minha infância para a adolescência. E algumas vezes parava ali para desenhar, estudar algumas coisas de desenho, já começava ali me arriscar a fazer desenhos pelo computador, só que como não tinha caneta digitalizadora e nem
meus pais tinham dinheiro para comprar e eu fazia no mouse mesmo. Eu era um aluno nota 6, ok? Eu estudava simplesmente para passar de ano. Eu era muito tímido, poucos amigos e na educação física eu era tão ruim que parecia um fantasma. Então, nada na escola me fazia se sentir especial. Porém, tinha uma coisa a qual me fazia se sentir especial, que era a arte. E não tô só me referindo à arte de desenho 2D de papel, mas eu era obcecado em estudar desenho digital, animação 2D, modelagem 3D, animação 3D, produção audiovisual, desenvolvimento de games e também cinema. Claro que eu não estudava tudo de uma vez, mas isso ao longo da minha adolescência, eu fui cada época ali estudando um assunto específico. E eu nem preciso dizer que é dom, porque os meus primeiros trabalhos eram horríveis. E eu não tinha um curso, não tinha um professor, não tinha um caminho. Só o que eu tinha era alguns tutoriais jogados no YouTube, bem difíceis de encontrar. Vários deles eram gringos e também eu tinha muita força de vontade. E foi a persistência que fez com que os meus projetos 3D saíssem disso. Para isso. Bem, os anos na escola foi se passando, chegou ali no terceiro colegial a hora de escolher, enfim, o que eu faria da minha vida. Só que vinha sempre aquela dúvida das outras pessoas, familiares, trabalhar com arte, desenho 3D, design, produção audiovisual, dá dinheiro? E as pessoas me falavam para fazer faculdade de desenvolvimento de sistemas, medicina, direito e até prestar concurso público. E não só isso, mas faculdades de 3D e animação, cinema eram muito distantes da minha cidade e também eu não tinha grana para fazer esse investimento. E com medo de seguir meu sonho, eu entrei na faculdade de desenvolvimento de sistemas, uma faculdade que não tem nada a ver comigo. Eu achava que fazer programação, games, de alguma forma eu iria me achar ali, mas você já deve adivinhar que eu simplesmente odiei o curso. Então foi ali que eu prometi a mim mesmo que faria de tudo para ganhar dinheiro com aquilo que eu gostava de fazer, que é mexer com arte, seja com desenho 2D, 3D, animação, edição de vídeo. E foi ali que eu larguei a faculdade de desenvolvimento de sistemas, uma faculdade gratuita, para me arriscar e fazer algo relacionado a design. Foi aí que eu consegui um estágio numa agência de publicidade que estava começando na minha cidade. Foi aí também que comecei a fazer um curso pago de tecnologia em jogos digitais. A faculdade foi excelente, aprendi muitas coisas, me formei anos depois em tecnologia em jogos digitais, e mais do que aprender na faculdade, eu aprendi muito no mercado de trabalho, trabalhando na agência de publicidade. Ali eu entrei como estagiário de designer gráfico e fui até gerente de criação. Então ali aprendi muito fazendo várias coisas, como designer gráfico, fui editor de vídeo, também designer para websites, roteirista, trabalhos em 3D e principalmente a lidar com pessoas. Ali entendi como as empresas funcionam, como os clientes pensam
e como você faz para se destacar nesse mercado. E agora chegou a hora de passar todo o meu conhecimento como artista sobre como você pode desenvolver seus personagens do absoluto zero, se destacar no mercado e começar a lucrar com eles. Bem, você sabe que o mercado 3D é um mercado muito amplo que abre um mar de possibilidades. Temos cases de sucesso de vários artistas que conseguiram lucrar com suas artes de maneiras muito diferentes. Alguns deles conseguiram lucrar desenvolvendo games, a qual é um mercado que muita gente acha que é fraco aqui no Brasil, mas é um mercado forte que vem crescendo cada vez mais, principalmente o mercado de games para celulares, a qual muitas empresas têm muitas demandas e acabam até contratando freelancers, a qual você mesmo pode prestar esses serviços para essas empresas, vendendo os seus personagens 3D. Mas não é só assim que você pode lucrar, você também tem a opção do mercado de impressão 3D. Hoje temos a opção de comprar uma impressora 3D, colocar em nossa casa e baixar objetos prontos e imprimir qualquer coisa. Só que aí tem também a oportunidade de você comercializar o seu 3D. Muitos artistas vêm fazendo personagens, decorações e objetos para venda. Então, se você já tem noções sobre 3D, já tem personagens ou qualquer objeto que você entende, sabe que pode ser lucrativo, você pode imprimi-lo em 3D e fazer as suas vendas. Mas se você não quer arriscar com impressão 3D, porque você tem um investimento ali com as impressoras, você também pode vender os seus 3D de forma digital. Tem muitas plataformas que permitem você subir o seu personagem 3D para que outras empresas produtoras, quando necessitarem de um produto que você tem, elas simplesmente vão lá e baixam o seu 3D. Isso é uma ótima forma de você ter uma renda passiva. Então basta subir seus modelos 3D nesses sites como TurboSquid, Sketchfab, que eles automaticamente vão divulgar o seu 3D para essas empresas e assim você consegue ter uma renda passiva. E finalizo com o mercado de NFTs, que vem sendo bastante comentado nos últimos tempos. É um mercado que permitiu vários artistas que criaram suas obras em 2D e 3D lucrarem milhões. E algumas artes nem são tão elaboradas assim. Algumas são até toscas, mas temos exemplos de grandes vendas, como foi no caso da compra da NFT do Bored Ape feita pelo jogador Neymar, avaliada em 6 milhões de reais. Temos a venda da NFT do primeiro tweet feito pelo CEO do Twitter por mais de 2,9 milhões de dólares. E também a venda de um desenho do criador do Rick e Morty, avaliada por mais de 800 mil reais. Não entrarei em muitos detalhes de como funcionam as NFTs para não alongar muito a aula, mas tem uma aula específica sobre NFTs dentro do meu curso Personagem do Zero ao 3D, a qual te ensino do zero o conceito e como criar sua NFT. É um mercado novo, mas os artistas 3D devem ficar de olho, porque muitos já estão lucrando com suas artes. Agora vamos voltar no tempo e de fato aprender a como dominar essa ferramenta 3D. Então, sem enrolação, vamos iniciar. Para começar esse projeto, você precisará do software Blender, um software que é capaz de fazer desde projetos pequenos em 3D até grandes animações que estão aí no mercado e na indústria do cinema. Para baixar esse software é muito simples e é gratuito. Eu vou esperar você fazer o download no seu PC. Ah, você não sabe como baixar o Blender? Tudo bem, eu vou te passar o passo a passo aqui. É bem simples. Basta você entrar no site oficial do Blender ou clicar aqui no botão abaixo desse vídeo. Tem o ícone de Blender Download. Basta você clicar, você vai ser redirecionado para a página oficial do Blender. Assim é só você clicar em Download, começar a instalação
apertar Next, 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 escolher o local do arquivo, clicar em instalar e finalizar a instalação. E parabéns, seja bem-vindo ao Blender. Eu sei, parece um bicho de 7 cabeças. Mas não precisa pensar assim, eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode dominar essa ferramenta no seu projeto 3D. Bem, a primeira coisa que você deve pensar quando você abre o Blender é que essa ferramenta é totalmente possível você dominá-la. É só você estudá-la com calma, ter muita prática, muito estudo, que você aos poucos vai dominando ela e você vai vendo que ela não é um bicho de 7 cabeças. Para entender sobre o Blender, basicamente aqui quando eu abro ele já me dá essa cena 3D. Aqui embaixo temos a linha do tempo, aqui em cima alguns botões e a parte do menu. Aqui do lado temos algumas ferramentas e assim também aqui do lado temos algumas ferramentas. Aqui nesse canto direito algumas opções. Basicamente o Blender é isso. Você inicialmente não precisa aprender muito mais do que isso, ok? Se você está começando agora. Para começar, eu vou te passar rapidamente alguns atalhos do Blender e como você pode iniciar os seus estudos nele, ok? Se você já manja de edição, vídeo ou Photoshop, algum software de desenho, por mais que não seja 3D, você tem ali uma facilidade de entender o Blender. Caso não, também fica relaxado que a gente vai por passo a passo e você também vai entender. A primeira coisa que você tem que ter em mente é a questão do seu mouse. Você vai utilizar muito mouse e muito teclado. E quando você abre o Blender, na primeira vez que você acaba de instalar, ele te mostra a opção de qual botão você quer selecionar os objetos. Ou pelo botão esquerdo do mouse ou pelo botão direito. E também a questão do idioma. Caso preferir, você pode deixar em inglês ou em português. Eu, no meu caso aqui, o meu Blender está em português. Bem, agora vamos para a prática. Aqui no meu 3D eu vou começar a utilizar o primeiro atalho, que seria o mouse, né? Para você selecionar, você clica com o botão esquerdo, que é o meu caso, o qual eu escolhi, e aqui ele seleciona o objeto. Com a tecla Tab eu posso apertá-la e o meu objeto ele entra em modo de edição, ou seja, agora eu posso editar esse objeto que é o cubo. Para eu visualizar melhor esse 3D, eu posso mexer com o screw do mouse, pressionando ele e mexendo o mouse, eu vou começar a girar ele, eu posso ver toda a cena. E o quarto atalho que eu queria mostrar seria a tecla E, a qual você pode selecionar a face desejada e apertar E de extrusão, a qual você cria aí mais uma expansão do seu objeto, ok? Agora com o Shift A, que é o quinto atalho, eu posso adicionar outros objetos, como o círculo. Eu também posso adicionar aqui cilindro, esferas e até o macaco do Blender, né? Ou a macaca, eu acho que é a macaca. Aqui, se não me engano, se chama Suzane, e seria esse macaquinho aqui. Bom, agora para os objetos, né? Como é que eu posso movimentá-los, aumentar o tamanho e rotacionar? Eu vou apertar Tab novamente, eu volto aqui no modo de objeto. Eu posso simplesmente apertar a tecla G, que seria para movimentar. Eu posso também apertar a tecla R de rotação e a tecla S de escala. Agora, como é que eu posso rotacionar, escalonar também
em certo eixo. Como estamos trabalhando no 3D, você tem que ter a noção de que você trabalhará a sua arte, o seu personagem em 3D em 3 eixos. O eixo Z, que seria esse eixo aqui na cor azul. O eixo X, que é esse vermelho. E também o eixo Y, que é esse verde, ok? Quando eu giro ele aqui, eu consigo visualizar. Aqui tem mais ou menos um GPS para você entender como é que funciona a questão aqui dos eixos, ok? Então, no teclado, se você apertar G de mover e Y, ele vai mover no eixo Y. Se eu apertar RZ, ele vai rotacionar só no eixo Z. E se eu apertar S de escala e colocar aí a tecla X também, eu só vou mudar o tamanho nesses eixos, ok? Rapidamente, esses são os primeiros passos para você entender o Blender e ver que ele não é uma coisa muito complicada. Por mais que tenha um longo caminho aí para você atingir a modelagem de grandes personagens. Agora eu quero explicar um pouco da posição da câmera e como você pode visualizar melhor os seus personagens. Aqui no Blender, se você apertar com a tecla numérica, a tecla 5, você entra nessa visão ortográfica. Se você apertar a tecla 1, você entra numa visão frontal. E se você apertar a tecla 3, você entra numa visão lateral. Se você apertar a tecla 7, você entra numa visão de cima. Se você está achando que está muito rápido, eu separei um PDF. Aqui embaixo desse vídeo é só você clicar no ícone, a qual tem todos os atalhos especificados ali, bonitinho, para você não se perder na aula. Então quando você for praticando, você tem esse PDF para te ajudar. É só baixar, é gratuito, eu disponibilizei aqui embaixo do vídeo. E para finalizar, o último atalho que eu queria passar é sobre a tecla Z, que eu utilizo muito. Quando você pressiona a tecla Z, você abre meio que o estilo menu do GTA V, que o cara vai escolher a arma, saca? Só que aqui é um modo de você visualizar o seu 3D. Por exemplo, aqui está em modo sólidos, ele está sem nenhuma textura. Se eu vim para Material Preview, eu consigo ver as texturas que eu vou colocar no meu personagem. Aqui no caso não tem nenhuma textura, mas quando eu adicionar algum tipo de material ele já aparece aqui para mim. Tem também, pressionando Z, o modo aramado, que você consegue visualizar meio que estilo raio-x, ok? Você visualiza todos os objetos que estão na cena de uma vez só. Se eu pressionar a tecla Z e for para o modo renderizar, você visualiza o seu render final, como é que vai ficar a sua cena, ok? E falando um pouco da cena, só para a gente finalizar aqui essa questão dos primeiros passos, temos aqui o nosso objeto, a luz e a câmera, que é o necessário para você formar uma cena, né? Então a necessidade de colocar uma luz aqui, eu posso até movimentá-la, né, com G e X, ó. Eu posso colocar uma iluminação que fique adequada quando eu for filmar a minha cena. E claro, tem a câmera aqui, eu também posso movimentá-la com G e X, e posso rotacioná-la também aqui com Z, com R e Z. Se eu quero ver como é que a cena tá ficando, basta apertar a tecla 0. Agora é só posicionar a minha câmera e fica show. Aqui a minha câmera, ela tá com esse estilo de câmera ortográfica, mas eu posso vir aqui e mudar para perspectiva para deixar ela mais normal, vamos dizer assim. Bem, esses foram os primeiros passos, agora vamos modelar o nosso Homem de Ferro. Dois recados antes de começar a modelar o Homem de Ferro é que, primeiro, quando eu falo sobre os atalhos numéricos, são os atalhos do teclado, a qual eles ficam na direita. Mas caso você estiver utilizando o notebook e não tem as teclas numéricas na direita, só tem aquelas teclas embaixo das teclas de F,
você tem que adicionar rapidamente uma condição aqui do Blender. É só vir aqui em editar, preference, e aqui em entrada tem aqui emular teclado numérico. Daí caso você estiver utilizando o notebook, você já pode utilizar ali em cima os teclados numéricos em cima das letras. Outra questão também é que para modelar o Homem de Ferro a gente vai precisar de um Model Sheet. Essa imagem que está passando na tela. O Model Sheet é um desenho em 2D onde a gente pode visualizar o nosso personagem de frente, de lateral, e alguns Model Sheet vêm até a parte traseira do personagem. Alguns não vêm e a gente modela só de frente e de lateral. Mas o Homem de Ferro, eu fiz um Model Sheet a qual você pode visualizar tanto de frente e lateral e a parte de trás também. Para baixar esse Model Sheet basta clicar no link abaixo, vai ter um botão de Model Sheet. Assim você vai baixar a imagem em JPEG, ok? E nisso a gente vai inserir já o Model Sheet aqui no Blender. Vou explicar como você pode fazer isso. Antes de tudo, vou selecionar esses objetos, vou deletá-los. Eu vou dar 5 em 1 no teclado para entrar nessa câmera frontal. Venho aqui em adicionar imagem e background. Assim ele abre uma janela, daí só você ir em arquivos, daí você escolhe o local da pasta onde você baixou o Model Sheet e você seleciona o arquivo JPEG. Selecionado, ele aparece assim para mim. Agora eu posso ativar aqui em cima o mover, que eu costumo utilizar muito aqui, mover por aqui mesmo. Eu vou deixá-lo ele assim. Agora eu vou dar um 5 e 3. Vou vir aqui também em adicionar e vou adicionar mais uma imagem background do Homem de Ferro. Vou arrastar um pouquinho para o lado. Então, quando eu for modelar o personagem, a gente vai ter as duas visões, ok? Você que não está entendendo, já você vai entender o porquê que eu estou fazendo isso. Vou clicar aqui na pontinha e arrastar com o mouse e dividir minha tela, ok? Aqui nessa primeira tela eu vou ficar com o mouse em cima, apertar 1 e aqui eu vou apertar 3, ok? Então vou deixar ele assim e aqui eu vou adicionar um objeto, ok? Essa imagem que eu selecionei eu vou arrastar um pouquinho para trás, vou deixar ela aqui. Então, essa imagem que você está vendo aqui é essa imagem aqui, ok? E essa imagem aqui, ó, que eu selecionei, eu vou arrastar um pouquinho para cá. Então, tem duas imagens meio que assim. Você vai colocar um objeto bem no meio aqui e você vai pegar a referência, vai ver como é que vai ficar a sua armadura. Aqui eu vou dar um Shift A, vou adicionar um plano. Esse plano eu vou dar um RX90 e vou colocá-lo bem aqui no meio do meu Homem de Ferro, ok? Perceba que o objeto, ó, se eu virar um pouquinho aqui, ó, ele tá nessa posição. Eu vou vir aqui com 5 e 3 e vou jogá-lo ele aqui para frente, ok? Feito isso, ó, ele está aqui e eu consigo ver como é que ele está de frente. Vou jogar um pouquinho mais para cá. Agora eu vou vir aqui, aperto o Tab, seleciono essa parte de cima e desço um pouquinho. Aqui eu posso jogar até um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para cima essa parte de baixo. Ok, então a gente começa aí bem nessa parte aqui da armadura, começar a modelar. Então basicamente para inserir um Model Sheet seria isso, ok? Então se você entendeu até aqui, você pode prosseguir. Caso fique alguma dúvida, pausa o vídeo, tenta fazer de novo, volta um pouco. E assim você vai conseguindo identificar. É um pouco confuso, porque a interface do Blender, ela passa muita informação de cara.
mas aos poucos você vai entendendo que é muito fácil de utilizar. Bem, então para começar a modelagem, eu quero que você saiba que eu vou repetir atalhos várias vezes aqui, ok? Para você memorizar. Mas você percebe que vai ser uma coisa, às vezes até repetitiva, porque basicamente desenhar é você passar o lápis e ir traçando várias vezes até determinado ponto do papel, e assim você repete o processo. Aqui na modelagem também é assim. Bom, a primeira coisa que eu quero passar é a respeito da nossa modelagem, como é que a gente faz para espelhar o outro lado, porque aqui no Iron Man, né, a gente não precisa modelar os dois olhos, a gente só modela um lado do capacete e depois replica ele. Então eu vou puxar esse lado aqui com o modo de edição do objeto e vou jogá-lo depois da metade aqui, ó. E tá vendo que ele tem esse pontinho é a metade do meu objeto, é onde tá o ponto ali de origem. Feito isso, vou vir aqui, adicionar um modificador, e aqui eu vou colocar em espelhar. Caso o seu Blender tiver em inglês, ele vai estar em Mirror, ok? Aqui eu vou ativar a vinculação, que em inglês ele tá em Clip. Eu vou juntá-los ele aqui, daí pronto, agora eu posso modelar e ele vai copiar os dois lados. Feito isso, eu vou dar um EX, jogar aqui pra cima e mais um EX, jogar essa parte aqui pra cima, ok? Vou pegar essa parte, jogar um pouquinho pra baixo, fazer essa parte aqui. Essa parte frontal, ela tá ok, mas se a gente virar um pouquinho o mouse, a gente percebe que ela tá retão, ok? Como a gente pode ver na nossa segunda tela. Então o que eu vou fazer basicamente é, se esse canto aqui ele tem que vir para cá, eu vou selecioná-lo e vou arrastar ele aqui no eixo Y, ok? Mais ou menos aqui. Vou até adaptá-lo aqui de maneira correta. Daí eu seleciono essa parte, como ele tá bem aqui no cantinho do olho, eu vou fazer a mesma coisa. Jogar um pouquinho mais para cima. E aqui essa parte do olho também, eu vou jogar um pouquinho mais para cá. Bem, daí vocês percebem que ele já fez uma curva aqui, ó. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer na nossa modelagem. É um processo um pouco mais trabalhoso, exige muita paciência, muita prática, então você vai ficar algumas horas treinando aí, dias se precisar, a como modelar, e provavelmente a sua primeira modelagem não vai ficar bacana, vai ficar toda esquisita, toda errada, mas relaxa, mesmo assim faça, mesmo assim conclua. Eu vou selecionar essa parte aqui de cima e vou apertar EZ, vou jogar aqui para cima, bem no alto, vou jogar essa parte aqui para o lado, essa parte um pouquinho mais para cá. Agora eu vou vir aqui, vou selecionar essa parte, jogar um pouquinho mais para baixo só para ficar legal. Agora eu vou pegar esse lado, vou jogar aqui no eixo Y e vou ajustando essa parte aqui lateral. Só que vocês percebem que aqui ele ficou retão, né? E ele faz uma curva. Eu vou dar um Ctrl R e dividir aqui no meio e jogar um pouquinho mais para frente. Assim eu seleciono essa área. E caso você quiser fazer mais um aqui em cima, pode fazer também. Se a gente girar, a nossa armadura já está ficando assim, ok? Agora eu vou selecionar somente essa parte aqui e apertar EZ, jogar um pouquinho mais pro lado, um pouquinho mais para cá. Essa parte eu vou jogar um pouquinho mais para cá
E eu só mexo no eixo X e Z, ok? Eu não mexo no eixo Y, porque senão eu vou acabar me perdendo na minha modelagem. Então basicamente eu começo a modelar no eixo Z e X como se fosse um desenho por cima do outro, entende? Por exemplo aqui, eu preciso unir essa parte aqui e ele dá uma curvinha, só que aqui tá reto. Então eu dou mais um Ctrl R e jogo ele aqui para cima. Aqui também ele faz uma curva, eu venho aqui com o Ctrl R e jogo um pouquinho pro lado. Ele fica bonitão aqui na frente, só que aqui na lateral ele fica zoadão, ele ficou tudo para cima. Então eu ajusto isso também. Venho aqui e jogo para trás, né, com o eixo Y. É aí que eu começo a mexer no eixo Y. Ok? Eu venho aqui também e ajusto nessa área. De forma correta. Se eu virar o capacete, já tá tomando uma certa forma. A gente já consegue visualizar como é que seria o capacete do Homem de Ferro. Vamos fazer agora a parte de baixo. Eu vou selecionar essas duas partes. Vou apertar EZ. Aqui eu vou apertar mais um EZ. Lembrando que E de extrusão e Z seria no eixo Z. Aqui eu vou ajustar nessa parte. Aí eu já ajusto aqui na lateral. Aqui eu vou puxar um pouquinho mais para frente. Aqui também eu vou fazer isso. Pode ser que o Model Sheet ele haverá um pouco de diferença de tamanho. Ok? Tipo a lateral aqui, já não tá no mesmo tamanho do desenho frontal, ele termina aqui. O meu, ele faltou um pedacinho. Eu posso simplesmente puxar para baixo ou deixar ali. O que importa realmente é o resultado final, ok? Aqui eu vou dar mais um Ctrl R e vou ajustar essa área. Agora eu vou vir aqui, selecionar esses três e apertar EX. Jogar um pouquinho para baixo. Vou apertar mais um EX. SZ. S de escala. Eu estou diminuindo no eixo Z. Eu vou fazendo isso repetidamente. Então, EX. E SZ. Aqui posso rotacionar ele um pouquinho aqui no eixo Y. Então dou RY. Eu sei, parece confuso no começo, mas relaxa que isso é anos de prática, qual você também vai conseguir fazer com facilidade. E aqui eu finalizo essa parte da armadura. Só que girando ela, agora eu vou adaptar no eixo Y, porque na lateral a gente não tem essa parte que a gente acabou de modelar. Então vou selecionar essa bordinha aqui, vou jogar tudo para trás. Jogar essa área aqui. Vou selecionar essa parte. Vou selecionar essa daqui. E meio que já vou até finalizando, Posso descer um pouquinho também essa parte aqui. E fica show de bola. Se a gente girar, olha só. A armadura já tá tomando formato. Agora para fazer essa parte de baixo aqui, né? Ela é conectada, essa face aqui, né? Essa parte aqui da armadura. Diferente de algumas outras, por exemplo, essa parte embaixo da boca,
já é um pouco separado, ok? Então a gente vai manter essa parte aqui do lado. Vou apertar, vou selecionar toda essa parte aqui. Vou apertar EZ. Vou fazer o mesmo procedimento, ok? Vou jogar essa parte um pouquinho para o lado. Vou um pouquinho mais para cá. Essa parte aqui, vou jogar um pouquinho mais para baixo. Aqui vai um pouquinho mais para baixo também. Aqui eu vou deixar assim. E esse aqui eu vou deixá-lo nessa posição. Agora eu vou selecionar esses dois de baixo. Vou apertar EZ. E vou deixá-lo assim. Agora, mesma coisa. É só adaptar no eixo Y. Vou selecionar nessa parte. Colocá-lo aqui. Aqui a gente tem o mesmo probleminha dessa parte da boca aqui, que ele ficou um pouquinho abaixo, mas não tem problema. Eu posso dar uma descidinha nele, sem que afete muito o visual do meu 3D. Essa parte aqui eu vou arrastar para trás. Essa aqui também. Essa parte aqui eu vou jogar para frente. Eu posso até jogar um pouquinho para cima. Por mais que aqui vai ficar um pouco diferente. Então eu tenho que tomar cuidado nessa parte. Um pouquinho mais pra cá. São adaptações que vão acontecendo ao decorrer da modelagem também. A gente vai fazendo. Feito isso, mais uma etapa concluída. Agora a gente vai vir aqui e finalizar a parte da boca, né? Essa parte de baixo aqui. A gente já concluir. Aperta, eu selecionando, né, essa parte aqui de baixo, eu vou apertar EZ e eu vou meio que já adaptar essa parte aqui da boca, ok? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui de baixo de novo e vou apertar mais um EZ, ok? O que a gente faz agora? A gente vem aqui em cima, tem o modo de seleção, a qual você pode selecionar tanto por vértices, arestas e face. Eu vou selecionar o de face, vou apertar Alt, pressionar, aliás, vim aqui no meu mouse, ó, selecionar bem no meio e ele já seleciona uma fileira que é igual aí as faces. E eu vou dar um Delete Faces com o teclado. Assim ele já faz um buraco da boca, né? E feito isso, agora eu vou vir aqui e vou ajustar essa parte embaixo, né? Que seria já juntando aí a respeito do queixo. Ok? Eu vou deixar um pouquinho mais pra cá essas partes. E vou ajustando assim. Na parte lateral tá tudo torto, né? Mas a gente já vai ajustar. Eu vou selecionar essa parte de baixo. E vou apertar um EZ. E assim eu concluo essa parte frontal. E aqui é só ajustando. Caso você preferir, você também pode selecionar Z e vir aqui em Aramado para você visualizar como é que tá como é que o seu 3D tá em relação ao Model Sheet, né? Às vezes a gente acaba modelando em cima do nosso 3D, aliás, em cima do Model Sheet, e acaba não visualizando como é que é o desenho. Mas aqui no caso tá tranquilo. Eu vou voltar aqui com o Z e voltar para os sólidos. E aqui eu vou ajustar a parte lateral do meu objeto. Vou selecionar essa parte. Vou selecionar aqui. Vou selecionar esses dois também. Jogar um pouquinho para o lado.
essa parte aqui, ela é mais pra cá, né? Acho que essa daqui não tá mostrando no desenho. Mas aqui já teria uma... Teria tipo esse desenho teria uma subidinha, né? Que nem tá aqui. Faltou isso no Model Sheet. Talvez eu atualize já no Model Sheet de vocês. Ok? Feito isso, vou ajustando essa parte aqui também. Aqui ele tava um pouquinho para frente, voltei aqui para trás. Essa parte aqui também eu ajusto. Agora deixa eu visualizar como é que ficou. Ó, ele ficou perfeito aqui nessa questão de baixo. Agora só falta a visão aqui, ó, essa parte lateral, né, desse objeto amarelo, né, dourado, né, do capacete, mas é sussa de resolver. Vamos selecionar aqui, selecionar Alt, ele já seleciona uma fileira. Vou apertar EX, na verdade é EX. Vou posicioná-lo aqui. Aí eu vou selecionar essa parte, vou apertar E, selecionar aqui e ajustar essa área. Agora a gente vai ajustar nessa parte lateral, então vou selecionar toda essa parte aqui, vou jogar para trás. Vou meio que já adaptando aqui, ó, para ficar legal. Eu posso jogar até um pouquinho mais para trás aqui. Um pouquinho mais para cá. E assim a gente vai finalizando. Ok? Nesse primeiro momento eu queria mais mostrar a modelagem a respeito dessa parte dourada, ok? E também a questão dos olhos. E a respeito do capacete será no próximo episódio, então não perca o próximo episódio, porque a gente vai continuar a modelagem, finalizá-la e criar aquele efeito, ok, de nanotecnologia. Então já coloca nas tuas notificações para você não perder aí as dicas do próximo episódio. Feito isso, eu quero fazer agora a respeito dos olhos, né? Os olhos aqui fazer um pouquinho diferente. Eu vou juntar essas duas partes aqui, vou apertar F, ok? Vou selecionar toda essa parte dos olhos, vou dar 5 e 1. Aqui já é um pouquinho até mais fácil, porque eu já modelei toda a parte ao redor do olho. Então vou apertar E, S. Eu aperto o SZ, coloco pro lado. Essa parte aqui é um pouquinho mais entradinha, né? Eu vou só subir um pouquinho essa parte, selecionar aqui. Selecionar essa área, jogar um pouquinho mais para trás. Essa área aqui também jogar um pouquinho mais para trás. E é isso, ó. Já começa a modelar a respeito do olho do Homem de Ferro. Aqui eu vou fazer o mesmo esquema, vou pressionar Alt também, só para concluir o olho. Apertar E, S.
Vou jogá-lo aqui em cima. Dá um SZ, um SX também. Vou jogar um pouquinho para dentro. E aqui eu posso apertar simplesmente F, ou, se vocês acharem melhor, você pode selecionar um por um e apertar F também, porque assim ele vai meio que dividir certinho cada parte do olho. Quer dizer, não tão certinho, mas fica aí a nossa modelagem. Agora, para concluir com chave de ouro, eu quero te passar aí algumas dicas a respeito de material e também como você pode suavizar o seu 3D, porque é uma dúvida que eu tinha há muito tempo e quando eu comecei, né, demorei muito tempo para achar, porque eu só tinha tutorial da gringa. E já tô passando para você que é muito bacana e mega importante. Quando a gente começa a modelar, fica esse visual quadriculado. Como é que eu já posso deixar ele mais suavizado? É só apertar o botão direito em cima dele e clicar em sombreamento suavizado. No seu Blender, se tiver em inglês, vai estar Smooth, ok? Ou você pode vir aqui em Objeto e colocar sombreamento suavizado / Smooth, e vai dar na mesma. Lembrando que tem que estar no modo de objeto, ok? Bem, feito isso, tem algumas questões também interessantes que eu queria passar. A respeito do 3D, você percebe que ele está no formato correto, porém ele não está com aquele visual de Homem de Ferro. Eu vou tentar explicar o que eu quero dizer. Aqui a gente olha para os olhos dele e tá um visual meio Play 2, né? Então como é que eu posso deixar ele mais igual ao filme, né? Tanto é que aqui, ó, essa divisão, ela não realça, né? Ela não fica legal. Isso é simples também. Eu posso vir com Ctrl R, apertar aqui e ele vai fazer esse realce aqui para mim. Eu vou vir com Ctrl R aqui também. Ele vai fazer a mesma coisa. E a questão dos olhos também, se você quiser utilizar, aí basta dar um Ctrl R. Ele já fica uma versão aí legal para você utilizar, para você deixar o seu 3D. Outra questão rápida também que eu quero passar é a respeito aqui do... É a respeito do seu 3D. Você percebe que ele tá suavizado, porém ele não está tão suavizado, né? Ele ainda tem algumas pontas, ok? Ele ainda tá meio quadrado. Como é que eu posso suavizar mais ainda, Felipe? É muito simples, basta você vir nessa ferramenta, adicionar o modificador e você vem aqui em solidificar, subdivision de superfície. Em inglês vai estar subdivision surface, alguma coisa assim. Pronto, ele já dá uma suavizada. Você pode aumentar a suavidade dele, porém ele acaba suavizando demais. Daí você tem que vir aqui com Ctrl R. Você vem aqui com Ctrl R e você vai adaptando essas áreas aí até deixar um formato bacana. Ok, mesma questão aqui dos olhos. Daí ele ficaria assim, ok? Aqui em cima também eu posso dar um Ctrl R. Bem, e fazendo essa técnica do Ctrl R nas partes que eu mais quero que ele dá um reforce, ele ficaria nesse estilo, ok? Ele ficou bem bacana. E para finalizar, é a última dica, eu vou adicionar dois materiais para finalizar essa parte aí do capacete do Homem de Ferro, que é da cor dourada. Então eu vou vir aqui em cima em material preview, a qual ele mostra os materiais e também como ficará o meu 3D.
E aqui eu vou selecionar o meu objeto, vou adicionar 2 objetos, ok? Vou adicionar mais um aqui, vou dar um new. Esse primeiro eu vou colocar na cor amarela, aqui meio dourada. Vou aumentar o metálico, ele já fica meio metal. E aqui eu vou diminuir a rugosidade. Pode perceber que quanto mais eu diminuo, mais reflexo ele vai ter. Ele fica bem esse efeito cromado, vamos dizer assim. Só que o Homem de Ferro não é tão assim, né? Não é tão espelhado. Então eu vou deixar mais ou menos esse estilo. E a respeito do olho, eu vou selecioná-lo ele aqui. Posso até tirar o Subdivision. Se eu pressionar Shift e mover aqui com o mouse, eu consigo selecionar mais rápido também, caso você preferir. Então eu vou vir aqui em materiais, eu vou vir aqui no segundo material, posso até renomear dando 2 cliques com o mouse aqui. E aqui eu vou selecionar em superfície e colocar emissão. Vou vir aqui em atribuir. Vou aumentar um pouco o meu emission, minha emissão, ok? Que seria aquele efeito de neon. Mas não está aparecendo nenhum efeito de neon aqui. Então eu tenho que vir aqui no meu render e ativar o bloom, a qual ele deixa já com esse efeito. Eu posso vir aqui e até alterar a respeito da cor, deixá-la um pouquinho mais azul. Posso aumentar a força dela aqui, ó, do meu emission. Ele não tá muito realista, né? A questão do dourado, por mais que o neonzinho tá funcionando aqui, mas a gente vai ajustando, né, aos poucos aí para ficar o mais idêntico possível com o filme, ok? Caso ficou alguma dúvida, de novo, volte às aulas, volta aos minutos, faça com calma. Provavelmente vai ficar muito longe disso se é a sua primeira modelagem, mas você deve entender que ao passo a passo você vai construindo aos poucos aí o seu 3D. Não adianta você jogar uma meta muito longe, ok? E querer que da noite pro dia você consiga realizá-la. Então entenda o jogo do progresso. Se você conseguiu até aqui, parabéns. E caso não conseguiu, vá tentando. E indiferente se conseguiu ou não, assista a segunda aula, mesmo se não conseguiu modelar nada. E vai ser umas dicas excelentes para você aí se destacar no mercado 3D. Meu antigo chefe me ensinou uma coisa valiosa. Na selva, não importa se você é zebra ou leão. O sol nasceu, corre. Por muito tempo fiquei refletindo sobre essa frase, sobre o que realmente ela queria dizer. Será que eu devo ser um leão ou uma zebra? E hoje eu entendo, não leve esse ensinamento para o lado ruim. No sentido de que se você for um leão, você vai devorar as outras pessoas desrespeitando elas. Mas o real sentido desse ensinamento é que a zebra corre por medo e o leão por ambição. E a ambição, ou seja, o desejo de conquistar algo, é bom. Porém a ambição sem sabedoria não te leva a lugar nenhum. No mundo só existem 2 tipos de pessoas, as que se movem por medo e as que se movem por ambição, ou podemos colocar aí por desejo. Esses 2 sentimentos estão na nossa vida desde sempre. Pode perceber que tudo que você fez até os dias de hoje, desde lá atrás, quando você era uma criança, você foi movido ou pelo medo ou pelo desejo. O medo de apanhar dos seus pais fez com que você tirasse boas notas na escola. O desejo de conquistar aquela garota fez com que você puxasse assunto com ela. O medo e o desejo influenciaram nas escolhas mais importantes da sua vida, como a escolha da sua faculdade,
a escolha do seu trabalho e até o local onde você mora hoje. O problema é que o medo acaba pesando mais na balança quando você vai escolher algo na sua vida. E chegou a hora de você escolher quem você vai ser nessa selva chamado mercado 3D. E não estou falando que os leões são apenas os ricos, mas sim todos aqueles que podem trabalhar com o que sempre desejaram. Quantos artistas foram desmotivados por medo pela família, sociedade, com aqueles argumentos de tipo, isso não vai dar dinheiro, ou por que você não faz medicina, ou presta algum concurso público. Acontece que todas essas pessoas também foram movidas pelo medo e acabaram não conquistando seus sonhos também. Se você está aqui é porque você deseja trabalhar na área 3D, seja para o cinema, para animações, games ou seus próprios projetos. E se você é um leão e quer se destacar no mercado e trabalhar com aquilo que sempre sonhou, eu te espero amanhã na segunda aula, onde eu vou te ensinar tudo sobre o 3D e como você pode se destacar nesse mercado.